Antes de cursar medicina, no seu primeiro ano na Universidade Federal de Sergipe, Antônio Samarone de Santana foi aluno de odontologia. Ele nos conta que até ingressar na faculdade, ele não fazia a menor ideia de que o Brasil vivia sob uma ditadura militar, nem o que isto significava. Vivendo em Itabaiana, como filho de uma família humilde, Samarone começou a trabalhar aos 15 anos de idade, trabalho pesado, e isso não lhe permitia participar da vida política. Afirma que ouvia falar de política porque seu pai, Elpídio, era eleitor do PSD e em Itabaiana o conflito PSD-UDN era muito forte. É sobre as relações entre o PSD e a UDN na política de Itabaiana. É sobre a consciência que tomou da ditadura militar brasileira após ingressar na faculdade que nos fala Antônio Samarone de Santana. Aí é um detalhe interessante esse. Repare, eu era de uma subclasse social. Eu não fui afetado por isso. Por exemplo, meu pai votava no PSD, mas, sabe, não era. Por exemplo, isso afetou muito a geração que já era maiorzinho, que estava no ginásio, certo? Por exemplo, nessa época, eu não distinguia quem era PSD, quem era UDN, não fazia essa distinção. Eu não sabia que nós vivíamos num regime ditatorial a partir de 64. Não sabia. Sabe, nunca ouvi falar. Eu era de um submundo desta natureza. Eu só vim conhecer que essa coisa existia, para ser sincero, na faculdade. Até a faculdade, eu fui crescendo, com 15 anos eu fui trabalhar num armazém de cereais, trabalho pesado, carregar saco, encher saco, né? Mas não me afetava, sabe? Objetivamente, a política, eu era revoltado por coisas banais, né? Por exemplo, nunca me escolheram para lavar meus pés na Semana Santa. Porra, por que esses caras não me escolhem, né? Eu nunca fui anjo de procissão. Né? Como é que vira anjo de procissão? Essas bobagens. Por quê? Porque a minha mãe, muito católica, né, ela me cobrava aí da missa com interrogatório quando eu chegava. Você foi para a missa? Foi. Qual foi o evangelho de hoje? Eu tinha que pelo menos saber qual foi o evangelho. Eu ficava atento, né? Então, assim, eu não tive. Eu muito tempo depois, não foi... já com o reinado de Chico de Miguel, já Chico de Miguel sendo o grande chefe político, eu comecei a acompanhar, e a primeira vez que eu me meti, assim, como menino que vai para os comícios, foi na eleição do seu Álvaro, né? Que ele foi candidato e perdeu. Né? Aí eu passei a me interessar por aquela política local, sempre acompanhando, porque em Itabaiana eu fiquei sabendo que tinha Arena e MDB muito tempo depois, era PSD e UDN. Meu pai era PSDista. Meu pai era PSDista não porque ele tivesse ideologia nenhuma, porque uma das vezes Euclides Paes Mendonça quis tirar o tio dele, seu Antônio, a banca que seu Antônio vendia rede, meu pai foi comerciante de rede, dormir. Até o comércio dele era um comércio sem futuro, né? Porque você compra uma rede e passa uns 30 anos para a rede se acabar. Né? Meu pai vendia rede. Meu pai tem que vender bolachão, é pão, é sanduíche que o nego come e tem que comer de novo. Mas rede, né? Mas ele vendia rede. Repare que tragédia. Meu pai tinha essa mágoa, certo? E gostava do PSD porque ele, jovem, numa feira em Riachuelo, Leite Neto cumprimentou ele.
Ele achava Leite Neto o maior político de Sergipe, porque tinha apertado a mão dele. Por que, papai Leite Neto? Não, ele apertou minha mão e tal. Pronto. Então não tinha, era de uma superficialidade absurda. Meu pai morreu pessidista. Ele já velhinho, um tempo atrás, ele perguntava, e aí? Ele era muito interessado, né? Mas nesse aspecto local. Uma vez, o governador do PT, Marcelo Deda, mandou que eu levasse uma encomenda, numa época de eleição já recente. Uma das vezes parece que Maria de Chico apoiou Zé Eduardo no segundo turno, ou coisa parecida. E eu fui levar uma encomenda, né? Encomenda de política. E meu pai soube. E me chamou em particular e disse, eu fiquei sabendo que você foi na casa, né, tal, levar, não sei se levar, você foi lá, você entrou lá. É verdade? Eu digo, não, papai. Eu tive que mentir porque eu sabia que o desgosto dele ia ser muito grande se soubesse que um sobrinho de Antônio de Genoveva, que era o nome do meu tio do meu pai, né? E tinha tido essa perseguição de Euclides Paz Mendonça, que está no livro. Quem conta a história conta essa perseguição de um velhinho. Esse tal velhinho era tio do meu pai. A vinculação política era essa, né? É só essa.